Sejam bem-vindos ao primeiro Icon Talk. Eu sou Cláudio Urpia, sou especialista em marketing odontomédico e tenho a honra de ser o mediador deste evento tão importante para a odontologia. O Icon Talk é um projeto promovido pelo Icon, Instituto de Cirurgia Ortognática do Nordeste, e idealizado pelos seus diretores, doutora Lívia Prates, doutor Antônio Lucindo e doutora Ana Carolina Leme. Este projeto objetiva compartilhar e democratizar o conhecimento qualificado na área de odontologia, com foco na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Pretendemos expandir esse projeto como mais uma ferramenta aliada à educação odontológica continuada. O tema deste nosso primeiro encontro é um dos mais discutidos em congressos e eventos na área de cirurgia odontofacial, que é resultados estéticos pós-cirurgia ortognática. Para falar sobre esse tema, teremos um time de respeito formado por professores com vasta experiência nas áreas clínica, acadêmica e cirúrgica. Doutora Lívia Prates é cirurgiã bucomaxilofacial, com CRO de número 6.686, é graduada em odontologia pela UFBA, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre e doutora em odontologia na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC do Rio Grande do Sul. É preceptora da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, professora da graduação em odontologia também da Escola Baiana, professora orientadora do mestrado da Escola Baiana em Medicina e Saúde Pública e faz parte do corpo clínico do Hospital Português Salvador. Plantonista do Hospital Evangélico da Bahia, também em Salvador, e também é palestrante e conferencista. Nosso segundo convidado, Dr. Antônio Lucindo, é cirurgião bucomaxilofacial, com CRO da Bahia, 7.207, é graduado em odontologia pela UFBA, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Fundação Baiana, mestre em odontologia, também pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, implantodontista pela Fundação Baiana para o Desenvolvimento das Ciências, em Salvador, Bahia, cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Geral de Camaçari e do Hospital da Cidade de Salvador, especializado em ortodontia pelo NEOBA, cirurgião plantonista do Hospital Geral do Estado, o HGE, atual coordenador do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Carnaval de Salvador, preceptor da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também da Escola Baiana, e também é palestrante e conferencista. E nossa terceira palestrante, doutora Ana Carolina Lemos, é cirurgiã bucomaxilofacial, com o CRO da Bahia, 12.116, graduada em odontologia pela UFS, mestre em medicina dentária pela Universidade de Coimbra, em Portugal, pós-graduada em ortodontia pelo NEOBA, pós-graduada em implantodontia, pós-graduada em harmonização orofacial, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutoranda em diagnóstico bucal pela Universidade Federal da Bahia, preceptora da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e também tem proferido palestras e conferências em eventos especializados. Bom, para dar início, nós vamos falar um pouco sobre o mercado, uma fala muito rápida, e vamos chamar a doutora Lívia para poder fazer uma breve apresentação. Bom, nunca houve tantos avanços nas diversas áreas da odontologia como nos últimos anos. O uso dos modernos exames de imagens, das tecnologias tridimensionais, aliados a potentes softwares de planejamento, tem oferecido à cirurgia e aos pacientes um grande nível de previsibilidade e assertividade. Mas também não podemos negar que nunca houve tantos profissionais entrando no mercado com baixa qualificação. Não podemos esquecer que o Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo, que coloca no mercado cerca de 15 mil novos profissionais por ano. Quais os impactos desses dados nos resultados entregues aos pacientes que querem cada vez mais estarem bonitos e utilizando as modernas técnicas de estética? Para iniciar a nossa apresentação, então, doutora Lívia com a palavra, tem 10 minutos para falar e, em seguida, nós teremos a fala de doutor Lucindo, depois de doutora Carol, para então abrirmos para as perguntas e respostas.
Com a palavra, a doutora Lívia. A gente inicia, então, esse projeto que é o Icon Talks. Então, a partir daqui de hoje, a gente começa a ter mais um espaço para discussão, tanto de casos, né, quanto de artigos científicos, o que for de interesse, inclusive, de quem está assistindo, né, enviar para a gente também pontos de interesse e até mesmo as perguntas e os comentários que a gente for recebendo vai estimular, né, a gente construir uma grade para a gente poder discutir cada vez mais assuntos científicos, né, nesse canal. E, inclusive, é muito bom discutir daquilo que a gente faz, principalmente quando a gente trabalha em equipe, né? Então, a equipe da Icon, eu, doutor Lucínio e a doutora Ana Carolina, nós fazemos muito, discutimos muito, estudamos muito, né? E aí, quando a gente, naquela escala de absorção de conhecimento, né? Quanto mais você passa o conhecimento, mais você absorve. Então, é muito importante que a gente faça essas apresentações até para a gente, para crescimento próprio, né? Isso é muito importante. E esse tema de estética é um tema maravilhoso, é um tema que hoje, como você disse, é um dos mais discutidos, é o que os pacientes mais procuram saber, é o que os profissionais mais tendem hoje a focar dentro da odontologia, e desde sempre a odontologia ela teve como especialidade principal que trabalhava a estética facial, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? Tanto restabelecendo a estética de pacientes que foram traumatizados, como também estabelecendo uma estética nova para pacientes com deformidades dentofaciais. Aí vem a cirurgia ortognática. Eu falo porque nós somos pioneiros, porque logo depois surgiu tempos depois, a harmonização orofacial, que aí englobam outros procedimentos, que aí você já tem uma nova especialidade, né? Mas inicialmente isso começou com a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? Dentro da odontologia era o nosso foco também. Então, dentro da cirurgia ortognática, esse tema de estética é muito importante, porque a gente modifica a base da face, né? Nós trabalhamos em tecido duro. Então, toda a base para a sustentação dos tecidos moles, então pele, músculo, gordura facial, está na posição ideal da base, dos ossos, né? Então, os ossos estomatognáticos, então o sistema estomatognático é o sistema que engloba a boca, língua, dentes. Então, os ossos gnáticos, eles sustentam todas as estruturas do terço médio da face, e aí a gente ainda tem associado ao terço médio, ao terço superior de face e o terço inferior, né? Mas o terço superior a gente não é denominado de ossos estomatognáticos, mas também faz parte da estética facial. Inclusive, a gente tem pontos de apoio, pontos craniométricos para poder definir padrões faciais. E aí eu venho falar um pouquinho, né, que eu estava focando um pouco mais no estudo da história da estética facial. Isso me deixou muito entretida durante essa pandemia, né? Então, eu tenho lido bastante sobre história da estética facial, o desenvolvimento de várias técnicas para estabelecer estéticas faciais favoráveis, não só dentro da cirurgia ortognática, mas também através da harmonização facial, que a gente chamava antes, inclusive, de preenchimentos, né? Não tinha esse nome de harmonização orofacial. Então, dentro da cirurgia ortognática, que é um procedimento que tem intenção de corrigir problemas, deformidades dentofaciais, né? Nós temos uma realidade de modificar a estética do paciente. Então, o paciente ele vem com queixa de oclusão, uma queixa de uma oclusão, de uma mordida alterada, né? Então, essa oclusão, ela causada por uma deficiência maxilar, uma deficiência mandibular, que aí você tem posições inadequadas dentárias,
E essas posições inadequadas dentárias, elas vão causar também projeções ou falta de projeções, juntamente com esses ossos que estão a mais ou a menos em crescimento. Tá? Então, essas deformidades, elas sempre chamam muita atenção. O paciente ele tem uma necessidade estética, e sempre teve necessidade estética, né? Porque o que é a estética? A estética, né? A estética facial é aquilo que é a forma, é aquilo que a gente pode entregar ao paciente como forma, mas que o belo, a beleza é aquilo que ele quer. E a beleza, né, está realmente nos olhos de quem vê, ou seja, na queixa principal do paciente. É por isso que o diagnóstico é muito importante, os pontos craniométricos são muito importantes, a análise facial e a comparação com padrões faciais são importantes, mas ao mesmo tempo a queixa do paciente é de extrema importância, porque se nós não observarmos que o paciente ele tem uma queixa, às vezes de, olha, meu queixo é muito para trás, ou seja, ele tem um retrognatismo mandibular, mas ao mesmo tempo ele também tem um prognatismo maxilar, mas isso não incomoda ele. Quando você diz que vai fazer uma cirurgia ortognática e vai mexer em maxila e mandíbula, o paciente pode não entender porque a queixa dele não é essa. Então, a gente tem que entender qual é a queixa do paciente e entregar ao paciente o pacote, né? Não fugindo de uma terapêutica correta, mas entregar para ele o pacote que ele quer. Ou ele não vai se reconhecer, né? Visualmente no espelho. Então, dentro dessa busca que sempre existiu, nessa busca pela beleza, né? A gente tem a percepção do belo, a percepção do que o paciente vê como belo, né? E a percepção da sociedade como belo. Então, hoje, com as selfies, com a possibilidade de você se ver muito de lado, né? Então, era difícil a gente se ver de lado. A gente via numa foto de família que todo mundo tirava numa festa de aniversário. Era quando a gente se via de lado, porque a gente não se vê de lado, a gente vê em 45 graus no máximo. Então, essa possibilidade de se ver bastante em fotos, né, em ângulos diferentes, isso criou uma sociedade hoje que é muito mais crítica. E aí vem associado a isso, hoje vem também os filtros, né? Então, hoje nós temos filtros para tudo. Então, esses filtros antigamente eram utilizados para pessoas por pessoas como você, né, Cláudio, somente pela publicidade, para poder fazer o famoso Photoshop. Né? Hoje em dia todo mundo usa Photoshop, ou seja, todo mundo usa filtro. Então a necessidade estética hoje é muito maior. E a cirurgia ortognática, ela realmente modifica a face. Eu trouxe aqui, vou compartilhar a tela, eu trouxe aqui alguns casos da nossa equipe, né? Eu vou mostrar apenas a projeção através do sistema que nós utilizamos existem vários sistemas, né, para fazer o planejamento virtual, a projeção do que é calculado matematicamente para ocorrer nos tecidos moles quando você movimenta a maxila, mandíbula, né, para frente, para trás, corrige a simetria. Então, esses programas hoje, eles já fazem aquilo que a gente observa, né, de espessura facial e que a gente sempre observou, mas espessura facial, quando você avança aumento, você tem um avanço de 1 para 1, quando você avança lábio, você não vai ter um avanço igualzinho ao aumento, então pode ocorrer um avanço de 30%, 40%, então ponta do nariz, diminuição da giba do nariz. Então, isso era observado na clínica. Hoje a gente já tem cálculos matemáticos que conseguem transpor isso para um planejamento. Então, é muito mais fácil a gente conseguir visualizar e não mexer mais só com o osso, mas visualizar como vai ficar a face do paciente bem próximo, né, da realidade. É claro que o paciente sem edema, né, no pós-operatório mais tardio. Então, vou só compartilhar aqui rapidinho a minha tela, né, para a gente ver esses casos. Só para ilustrar o que eu estava dizendo, se é um caso de paciente com prognatismo, assimetria, então a gente consegue ver na projeção da própria
pele, né, que acompanha aqui, ó, na análise, na projeção do pré-operatório para o pós-operatório, na manipulação dos tecidos duros, o que vai ocorrer com esse tecido mole, né? Qual estética facial que eu vou conseguir alcançar para esse paciente, né? Esse paciente, é claro que você não vai ter 100% de previsão, né? Mas é uma previsão bem próxima, né? A gente vai ter também modificações que vão seguir padrões, né? Então, nós temos na cefalometria, na análise cefalométrica, padrões de avanço, de recuo, padrões de posição de dentes e as posições da mandíbula, da maxila, do mento. Em relação a esses padrões, a gente trabalha, mas ao mesmo tempo que a gente trabalha em relação aos padrões, a gente vai trabalhar também em relação à estética facial, não só os padrões esqueléticos. Porque o que eu posso conseguir aqui, num padrão esquelético, fazendo, por exemplo, nesse caso, rotacionando a mandíbula apenas, né? Fazendo uma intrusão de maxila com rotação, eu posso não conseguir, né, só corrigir uma assimetria que essa paciente, por exemplo, possui numa vista anterior. Então, esses pontos craniométricos, eles são muito bons como referência, mas a gente tem que seguir a estética facial de acordo com a análise facial completa dos pacientes, né? E de acordo também com a queixa principal. Se minha paciente, essa é uma paciente mesmo com face longa, né? E ela é toda longa, e ela tem terço superior longo, terço médio longo, terço inferior longo, e ela queria fazer uma cirurgia para poder corrigir essa face longa, mas ao mesmo tempo que eu pensei em corrigir, nós acabamos decidindo, né? Corrigir a face longa dela, a gente não poderia deixar ela com um terço inferior muito curto, tinha que estar de acordo com os outros terços. Então, ou a estética, a harmonia facial completa não estaria estabelecida. Essa também é uma foto de uma paciente que foi para cirurgia com classe 3 e a gente fez uma avaliação 2D, apenas com um avanço, pouca rotação de maxila, mas ao a gente fazer um crânio composto, né, e aqui transpor para o planejamento, posição correta de nariz, né, posição da mandíbula de acordo com o eixo Z. Então, a gente conseguiu, né, uma estética muito mais favorável para ela através do planejamento 3D, né? Inclusive, estou querendo me alongar muito não, porque ainda tem mais Lucindo e Carolina para poder a gente discutir sobre estética, né? Inclusive, eu quero só indicar para vocês um artigo que eu tinha esquecido que eu mesma tinha escrito. Que eu escrevi para a revista Ato, ela foi publicada, esse artigo foi publicado em junho de 2007, volume 7, número 6, né? É difícil conseguir na internet, mas é a percepção do belo e a proporção divina. Então, fez parte, inclusive, do livro do professor Mazola, né? E aí, se alguém tiver interesse, é só escrever para mim, para depois eu posso passar. E, para finalizar, né? Eu trouxe também uma frase que me tocou bastante agora durante a pandemia, que eu estava lendo sobre estética, né? E a gente quer consertar maxila porque é retrognata, mandíbula porque é prognata ou retrognata, ou assimetria. Na verdade, todo o conjunto da face, ele tem que estar harmônico. E aí, em 1688, na verdade, em 1690, né? Foi o que eu achei mais especificamente, né? Alexander Pope escreveu que, na razão como na natureza, o que afeta nossos corações não é a exatidão das partes peculiares, não é um lábio ou um olho, ou o que chamamos de beleza, mas a força conjunta e o resultado integral de tudo. Assim, quando vemos uma face com boas proporções, nenhuma parte específica surpreende mais do que a outra. Tudo está unido nos olhos que a admiram. Ou seja, a harmonia facial é o principal, né? Então, quando a gente fala de cirurgia ortognática, né? A gente tem que seguir dados cefalométricos, avaliar a discrepância esquelética do paciente, avaliar
as relações, as proporções de acordo com as referências, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir a análise facial e a queixa principal do paciente, para poder estabelecer uma boa estética para ele. Tá? Então, não adianta eu querer um queixo másculo em um paciente que quer um queixo um pouco mais delicado, né? Então, isso vai contra, né, mesmo tendo padrões para homens, isso vai contra a necessidade estética daquele paciente, tá? Eu acho que eu vou passar minha palavra agora para o doutor Antônio Lucindo. O que você acha, Lu? Tudo que Lívia falou, acho que ela foi muito feliz em conduzir essa parte inicial, porque a estética é subjetiva, né? Eu, assim, digo sempre para os meus pacientes, às vezes o que você quer, para mim não é belo, mas não importa o que é para mim, importa o que é para você. Você que tem que determinar isso, né? E essa, claro, eu estou aqui de forma para adequar do ponto de vista de necessidade científica, de pontos craniométricos, cefalométricos, análise facial, para tentar almejar o que você quer. Claro que o principal objetivo, é importante a gente falar isso, que a cirurgia ortognática é uma cirurgia estético-funcional, principalmente do ponto de vista funcional, né? E, claro, na nossa face, o que mais chama do que diz respeito à beleza é justamente a disposição das arcadas, os dentes, né? Então, a gente traz essa relação da posição das arcadas, da posição de uma boa mordida, né? Uma função de estabelecimento, de mastigação de forma plena para o paciente, claro, associado à estética, né? E, claro, e o objetivo principal é alinhar as duas coisas. E às vezes, né, doutora Lívia e doutora Ana, às vezes tentar alinhar a vontade do paciente com a condição funcional, às vezes é difícil, porque tem pacientes, Cláudio, que querem uma posição de maxilar que às vezes não dá para a gente associar à função, né? Em comparação, tem outros pacientes que já têm uma beleza, né, peculiar, principalmente os pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, já são aqueles pacientes que já têm uma certa beleza, porém eles não respiram bem, né? E a gente tem que associar essas duas questões, determinar a função com a questão estética, e às vezes a gente se depara com isso, né? Então, Lívia foi muito feliz no que ela relatou aí, no que diz respeito a todo esse contexto, e também trazendo essa união, porque assim, a deformidade dentofacial, ela tem um ponto em comum com a posição das unidades dentárias. É importante que vocês saibam disso. Então, a posição de um dente bem localizado, a inclinação de um incisivo central. A gente tem um grande amigo que sempre fala foco no central, né? Por quê? Porque é justamente ele que caracteriza a beleza do nosso rosto. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? A gente tem um tempinho bem curto aqui, né, para falar de tanta coisa, assim, como o Lívia falou. A estética hoje é algo bem discutido na nossa área, é algo bem discutido no mundo inteiro, não só pelos profissionais de saúde ou pelos profissionais que atuam na estética, mas é uma busca constante dos pacientes, da população em geral. E como Lucindo e Lívia eles já falaram, a gente não pode se atentar apenas a medidas pré-determinadas por estudos científicos ou por padrões pré-determinados, porque a necessidade do paciente, a expectativa gerada em torno do tratamento, ela é muito grande. Então, hoje, a gente tem algumas ferramentas que ajudam bastante a gente, tanto no diagnóstico, como o Lívia mostrou já, na parte inicial, de detectar o que está de diferente, o que a gente tem que está fora do padrão ou fora das condições ideais para aquele paciente. E a gente também tem essa ferramenta que ajuda no diagnóstico, auxiliando também no planejamento e tratamento dos pacientes, que é o planejamento virtual. O Zindo cansa de dizer isso e eu concordo plenamente com ele.
a gente precisa saber muito bem fazer o planejamento manual. A gente precisa saber fazer um traçado, a gente precisa saber fazer uma análise de modelo, mas o planejamento virtual ele veio para ficar e para ajudar muito a gente, porque a gente tem uma previsibilidade muito grande, a gente consegue discutir, manter uma linha de raciocínio e explanação muito boa com os colegas da área e até mesmo o paciente, né? A gente consegue mostrar sem atrelar tanto resultado, mas a gente consegue tirar aquela dúvida que fica, fazer um refinamento do que o paciente ele pode estar pensando ou do que ele está esperando, na verdade, do tratamento, porque, como o Lívia já mostrou para vocês antes, né? O software hoje ele já tem uma clareza maior nesses detalhes. Ele consegue dar uma previsibilidade de tecido, consegue dar uma previsibilidade de posição dentária. Então, isso no nosso planejamento virtual é muito bom, né? Isso auxilia a gente tanto na previsibilidade dos movimentos como dos resultados e auxilia na diminuição do tempo cirúrgico, na diminuição da morbidade do procedimento e na condução do procedimento em si. Por quê? Porque a gente consegue, através de medidas e de exames muito específicos e sensíveis, como a tomografia computadorizada e o escaneamento das arcadas, trazer a realidade do paciente, volume, né, para um software. E trabalhar com tudo isso, altura, largura e profundidade, conseguindo fazer movimentos e prevendo esses movimentos, como vai ter interferência com os nossos pontos fixos, com o crânio, com o coto proximal, que a gente não quer fazer movimentos, na maioria das vezes. Então, trazendo isso para a nossa realidade do centro cirúrgico, é algo muito bom, porque a gente consegue saber, de fato, o que tem que ser feito ali. Não que antes não fosse assim, mas a gente não conseguia ver todas as estruturas envolvidas, né, no planejamento manual. Então, a gente saiu de uma época de laboratório que perdia-se muito tempo no planejamento em laboratório, manipulação de material, em gesso, e veio para o virtual, em que a gente consegue ver todos os movimentos e não só os ossos gnáticos, mas não só a maxila e a mandíbula, que são os nossos principais ossos de movimento durante a cirurgia, mas também ver todo o arcabouço que vai estar ligado com o nosso resultado, né? Então, eu trouxe aqui também para vocês, como ele trouxe, só para exemplificar um pouquinho do que é esse planejamento virtual, de como ele pode auxiliar a gente, como que a gente consegue ver o antes e depois e discutir se a gente precisa melhorar alguma coisa, porque não necessariamente é um planejamento só, né? A gente põe toda a documentação do paciente, a gente discute, manda para um, manda para o outro, vê o que cada um acha, refina um pouco, discute, e aí cada um vai defendendo a sua teoria, o seu planejamento, e é com essa discussão, com esse planejamento, que a gente vai chegando no que é ideal para o paciente. Não só pelas medidas craniométricas, como o Lívia e o Lucindo já falaram, mas pela expectativa do paciente. Muitas vezes a gente embaixo, era melhor fazer mais movimento, mas o paciente ele não quer. E aí, como é que a gente fica? E aí a gente vai discutindo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, como o Lívia falou, né, a gente tem a área da harmonização orofacial que ela teve um boom recentemente e que alguns procedimentos eles são realizados também em pacientes ortocirúrgicos, mas principalmente no intuito de camuflar um pouquinho aquele pré-cirúrgico, né, em que o paciente ele descompensa ortodonticamente e acaba que as assimetrias e as deformidades faciais eles ficam mais evidentes. Mas a cirurgia ortognática, ela tem um efeito muito grande na face do paciente, na estética e na harmonização da face do paciente. Porque ela tem como principal objetivo, né, restabelecer a estética e a função daquele paciente. E quando a gente fala em planejamento virtual na cirurgia ortognática, nós estamos em uma situação dessa, em que a gente tem deformidades severas, em que nós temos que manipular 2 ossos gnáticos, fazer 2, 3, 4 osteotomias e precisamos ter a previsibilidade, e temos a condição, né, de ter a previsibilidade de como que a gente vai ter o encaixe
desses ossos que serão manipulados com a base óssea que vai estar ali no paciente. Então, nós conseguimos ver quais os melhores movimentos para dar ao paciente o melhor resultado esperado. E conseguimos comparar o antes e depois e saber qual é a interferência que a gente vai ter no momento transoperatório e quais as nossas intervenções para ter um melhor resultado, para ter menos torque no côndilo, para ter menos impacto na cavidade nasal, ou para ter uma projeção melhor desse nariz no pós-operatório. Lívia falou isso perfeitamente já para vocês, mas a gente tem a possibilidade de fazer no diagnóstico todas as medidas, trazer todas as medidas da face do paciente, do exame do paciente para o nosso planejamento e ver se nós temos alguma medida discrepante em que nós precisamos, nesse planejamento, modificar. Seria o plano oclusal, seria a altura do terço inferior de face, a projeção dos ossos gnáticos, tanto da maxila quanto da mandíbula e do mento, com relação às linhas faciais, certo? Então, a gente consegue ter uma previsibilidade do movimento e consegue também fazer diversas projeções de tratamento para chegar em um tratamento que seja mais adequado e condizente com a queixa do paciente, tá? Então, nós conseguimos ver o pré e pós-operatório no mesmo momento e saber se aquela projeção de tratamento é o que condiz com a expectativa do paciente. Se a gente vai conseguir um resultado favorável, adequado, tanto de tecido mole, de via aérea, como de projeção maxilomandibular. E conseguimos ir para a cirurgia já com as medidas pré-determinadas de como será no pós-operatório e o encaixe dos dentes. Como que vai ser essa oclusão final do paciente? A gente tem estabilidade para isso? Precisamos fazer algum desgaste? Precisamos deixar goteira? Não tem estabilidade? Então, a cirurgia, o planejamento virtual, ele auxilia do início, que é do diagnóstico, até o final, a confecção das goteiras, a visualização de toda a osteotomia, né, o planejamento das intervenções necessárias durante a cirurgia, com mais riqueza de detalhes. Então, isso ajuda muito. E com isso, acaba diminuindo o nosso tempo cirúrgico. Por quê? Porque a gente já vai sabendo todas as possíveis intercorrências de acordo com os nossos movimentos, certo? Então, era basicamente isso. Ok, doutora. Só excelente. Complementando um pouquinho. Essas imagens de planejamento, elas são impressionantes, principalmente quando nós olhamos 5, 10 anos atrás e vemos como era planejada uma cirurgia dessa complexidade. Bom, nós temos algumas perguntas. Algumas dessas perguntas foram enviadas no decorrer da semana pelas redes sociais. Eu vou começar por doutora Lívia. Né? Algumas são perguntas mais provocativas, outras são mais técnicas, mas vocês têm a liberdade de responder como vocês queiram. Pedir a doutora Lívia, por favor, para ativar o som. Bom, no começo nós falamos que 15 mil profissionais entram no mercado todos os anos. Eu tenho também frequentado algumas universidades e algumas faculdades de odontologia. E nós vemos um público que é um público muito conectado, um público muito jovem, muito conectado, e a grande maioria tem, de fato, interesse em entrar na profissão e fazer uma carreira similar à que grandes dentistas hoje divulgam nas redes sociais, né? Grandes palestrantes, conferencistas dessa área. Na sua opinião, professor e doutora Lívia, qual é a maior dificuldade que esses especialistas encontram hoje para oferecer resultados de excelência ao entrarem no mercado? Assim, sobre o que você falou de 15 mil profissionais ao ano, é impossível a gente ter, com 15 mil profissionais ao ano, a gente ter os 15 mil focando numa mesma especialidade. Ótimo, que aí você tem um funil, né? Mas mesmo assim, hoje nós temos muitos cursos que não são cursos que dão base para os alunos, né? Para saírem para o mercado de trabalho já atuando. Atrelado a isso,
Eu acho que também houve um pouquinho, não um pouco, muito, né? Um boom de divulgação na harmonia orofacial, que isso me deixa, como professora, né, como educadora, isso me deixa muito temerosa, né, com a falta de filtro, né, das informações. Então, a minha orientação é que os alunos eles procurem cursos que sejam de excelência, né, com professores mestres e doutores, porque apesar das especializações serem muitas, né, da quantidade de seguidores enormes, né, o que ainda vale, a formação que vale para você ser um bom educador é essa. É um mestrado, é uma especialização para a clínica, um mestrado para formar professores e um doutorado para formar pesquisadores. Então, que eles busquem mentoria, tutoria nestes cursos de excelência, né? E atrelado ainda muito estudo. A cirurgia bucomaxilofacial, diferente de outras especialidades odontológicas, tem uma carga horária necessária maior para você ser especialista. Então, a carga horária, se não me engano, é 360 horas, né, Lu? Você sabe de especialização, se não me engano, acho que são 360. A carga horária, para você ter ideia, da nossa residência é perto de 8.000 horas. São 3 anos intensivos, 60 horas semanais. Então, estes profissionais formados desta forma, não só na nossa residência, mas formados dessa forma, de uma forma tão intensa e com atividades clínicas, teóricas, eu tenho certeza que eles vão ser bem formados. Apesar da formação também ser muito importante, a busca pelo conhecimento é essencial, né? Cursos de formação adicional são necessários porque as tecnologias, elas são muito rápidas. Então, você está sempre se atualizando através de cursos, artigos, palestras. Agora a gente está tendo a possibilidade de ter muito acesso a palestras online, então é um momento de foco no conhecimento, né? Já que a gente não está conseguindo sair, fazer atividades fora, o foco no conhecimento é o principal. E a estética, eu posso falar com conhecimento de causa, Cláudia, porque eu me formei em cirurgia bucomaxilofacial em 2005, né? Então, aí eu já venho 15 anos dentro da bucomaxilo. A estética a gente vai aprendendo na prática, né? Por quê? Visualizar muito, anatomia de superfície. Primeiro você sabe a anatomia básica, depois você observar muito a anatomia de superfície, observar muito a estética, a perda da estética no trauma, o restabelecimento da estética através da reconstrução, e a partir daí você conseguir ir realmente para cirurgias eletivas ortognáticas, né, com planejamentos mais complexos. É essa orientação que eu dou, não pulando etapa, né, porque eu acho que tem muito profissional que acaba pulando etapa, né, passa da formação básica para divulgação de uma especialidade, e mexer com face é muito complexo. 2 milímetros que a gente avança da espinha nasal já vai ter repercussão na ponta do nariz, que tem repercussão na projeção do dorso nasal. Você já chama mais atenção para uma área, né? Cria pontos de luz onde não tinha pontos de luz antes. Tudo isso tem que ser muito bem estudado, e não é de uma hora para outra que esse conhecimento cai no colo. Não existe receita de bolo. Então, essa é a orientação que eu dou para quem está se formando, né? E que provavelmente não vão ser os 15.000 que conseguem chegar nesse nível de excelência, mas foco, né? Foco no no conhecimento. Bom, maravilhosa a resposta. Nós vamos passar agora para o doutor Antônio Lucindo, uma pergunta que é o seguinte. Professor, você tem uma experiência muito grande na parte de traumas, né? Por ser um dos coordenadores dessa parte de traumatologia de uma das festas populares maiores do mundo. Em pacientes que sofreram grandes traumas ou que têm grandes assimetrias dentro dos padrões de cirurgia ortognática,
qual é o papel da integração das especialidades no tratamento desse paciente? Vou pedir para ativar o som e responder, por favor. Oi, Cláudio. Vamos lá. Os pacientes vítimas de trauma facial normalmente são os pacientes que levam a um grau de sequela bem expressivo. Por quê? Porque um trauma no braço, mesmo que o braço fique deformado, a gente tem como esconder. Exemplo, por agora, eu estou praticamente com o meu braço totalmente coberto. Mas na minha face eu não tenho como esconder, porque é a minha face que me identifica. É a minha face que você me reconhece como Antônio Lucindo, que eu te reconheço como Cláudio Urpia. Então, esses pacientes que são vítimas de trauma, eles têm que ter um apoio, não só do ponto de vista funcional, para restabelecimento de todo o seu arcabouço anatômico, bem como também o cirurgião assistente àquele paciente tem que ter uma preocupação no que diz respeito à própria estética. Eu vejo isso muito no Carnaval de Salvador, que vira e mexe acontece uns traumas que a gente menos espera, simplesmente o folião está passando e acontece uma briga e acaba sobrando para ele. Então, às vezes, um dos casos que me chamou bastante atenção foi uma moça que estava no camarote, uma moça muito bela, uma das mulheres assim que você bate o olho e fala, poxa, essa daí é modelo. E ela caiu e acabou abrindo o lábio de um lado a outro. Então, a preocupação do assistente ali, do cirurgião assistente, tem que viabilizar para devolver a estética. Claro, a cicatriz a gente não tem como removê-la, mas a gente tem como minimizá-la. E aí sim, a sensibilidade do cirurgião, a sensibilidade do assistente vai atuar nesse contexto. Bem como também aqueles pacientes vítimas de grandes traumas, com grandes avulsões de tecidos, é fundamental que a gente tenha uma inter-relação de multidisciplinaridade com outras especialidades médicas. Até porque nós vamos precisar deles e eles vão precisar da gente. A cirurgia plástica, a parte de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, é fundamental que essa interação por parte da cirurgia médica, vamos dizer assim, a parte da cirurgia plástica, a cirurgia de cabeça e pescoço, a própria otorrino, tenha um convívio saudável com a cirurgia bucomaxilofacial e vice-versa. Lá no Hospital Geral do Estado, vira e mexe, a gente entra em procedimentos cirúrgicos em conjunto com o objetivo principal, não de um tentar dizer que é melhor do que o outro, de forma alguma. O principal objetivo é justamente dar o máximo em prol daquele paciente que está ali. E a cirurgia ortognática, pelo fato de ser uma cirurgia eletiva, a gente consegue trabalhar isso com previsibilidade, com previsibilidade utilizando os softwares de planejamento, como Carol e Lívia falaram, a gente consegue destrinchar isso com bastante afinco, com bastante cuidado, justamente para devolver aquilo ao paciente que ele quer, de melhor para ele, claro, associando a função. Então, hoje os planejamentos virtuais, a possibilidade também de impressão em 3 dimensões, impressão 3D do arcabouço ósseo do paciente, vai nos ajudar bastante nesse planejamento. Então, esses pacientes vítimas de traumas faciais com grandes avulsões de tecido ósseo, a gente pode utilizar mão disso em conjunto, de acordo com essa multidisciplinaridade de assistência, a gente tentar devolver toda essa autoestima por parte da recuperação da sua forma de identidade. Muito obrigado, doutor. Vamos agora à pergunta para a doutora Ana Carolina, que é uma pergunta que tem a ver com a nossa realidade hoje. Nós temos visto nas redes sociais muitos casos de pacientes ortognatas ou com graves problemas de oclusão e DTM, embora essas disfunções não apareçam tão nitidamente, mas você vê casos que são expostos em larga escala, mostrando antes e depois, mas a gente vê ali uma série de práticas, como os strippings, desgaste e uso de lentes de contato para reconstrução dentária ou através de resina, de forma que nós percebemos que existe, como já foi dito aqui há pouco, um mascaramento de problemas ósseos mais sérios a partir de práticas
que hoje é considerada na área estética. Qual a sua visão com relação a essas práticas que têm, em detrimento da cirurgia ortognática, tentado oferecer ao paciente função e que a gente sabe que pode, no futuro, gerar algum problema? Bem, vamos lá, Cláudia. Saia justa essa, né? Quando a gente fala de DTM e de pacientes que são portadores de deformidades dentofaciais, a gente tem uma leva muito grande de complicações, né? A gente tem uma leva muito grande de sinais, sintomas e de alterações musculoesqueléticas. Na verdade, com relação à camuflagem, né? A tratamento conservador desses pacientes que seriam cirúrgicos, a gente tem duas vertentes, que, na verdade, muitas vezes é o pré-cirúrgico do paciente, né? O paciente, ele vai passar por uma descompensação dentária para poder fazer o tratamento, para poder fazer a cirurgia ortognática. E aí, nesse pré-cirúrgico, muitas vezes, a deformidade, ela se exacerba muito e, a depender da condição psicológica do paciente, do emocional, ele não consegue passar sem fazer nenhuma intervenção estética. E aí ele acaba fazendo um botox ou um preenchimento para camuflar ali aquela discrepância maxilomandibular, né? Para melhorar um pouquinho aquela harmonia facial e permitir que ele passe pelo processo de preparo ortocirúrgico. Mas existem também os pacientes que têm discrepância maxilomandibular, mas que não querem fazer tratamento cirúrgico e eles acham, né, e é vendido para eles, é entregue para eles, na verdade, a proposta de harmonização ou de camuflagem desses sinais e sintomas como definitivos. E a gente sabe que muitas vezes não é. Porque toda essa alteração musculoesquelética, ela gera alguma parafunção, ou ela vai gerar alguma interferência, principalmente na articulação do paciente, que com o tempo pode gerar degenerações maiores. E a gente vê muito isso, pacientes que são classe 2 ou pacientes classe 3, que são limítrofes ali entre cirurgia ou não, e que fazem um tratamento compensatório, e quando chega, somente mulheres, né, que quando chegam depois dos 40 anos, tem uma repercussão articular muito maior. E aí já chega para a gente com um desarranjo articular, uma degeneração óssea, que não permite mais que só o tratamento da discrepância maxilomandibular consiga estabilizar. E aí o paciente geralmente necessita de 2 intervenções cirúrgicas, uma na ATM e uma no complexo maxilomandibular. Então, na verdade, a gente tem que ver com cautela, né? Existem pacientes que eles são limítrofes para tratamento ortocirúrgico, e aí vai muito mais da queixa e da necessidade do paciente. Mas o paciente ele tem que saber que ele era um paciente cirúrgico, que o tratamento dele de excelência, o tratamento prioritário dele era cirúrgico, e que ele está querendo camuflar aquilo ali. E que essa camuflagem, ela vai gerar uma sobrecarga musculoesquelética que pode levar a uma desordem lá na frente. E ele, estando ciente disso, vai se fazer o tratamento que corresponder com a expectativa do paciente. Maravilha, muito bem. Bom, terceira pergunta para a doutora Lívia, que é na linha dessa resposta que a doutora Carol ofereceu. Bom, nós sabemos que os pacientes hoje chegam no consultório, na clínica, super informados, por questões de pesquisa na internet, redes sociais, enfim. E, claro, o momento agora é o momento do Botox. O paciente que é leigo, ele acha que o Botox resolve todos os problemas que ele quer resolver, do ponto de vista visual. Mas também estamos começando a ver uma série de queixas sobre a questão do Botox ser algo que precisa ser retocado, que o organismo absorve, enfim. Tem um processo aí que é um processo de repetição. Qual é a contribuição da cirurgia ortognática, bucomaxilofacial, para os pacientes que querem mudanças estruturais na face, mas que sejam tratamentos a longo prazo? O que é que hoje a cirurgia pode oferecer a esses pacientes?
Bom, Cláudia, é assim, em relação ao Botox, a toxina botulínica, né? É porque, na verdade, tem a falta de informação, apesar de ter muita informação, a falta de informação realmente de qualidade científica, às vezes espalha algumas, né, algumas lendas, né? Nem tudo é Botox. Né? Porque Botox, o que é Botox? É a toxina botulínica que causa uma paralisia ao músculo. Né? Ela é utilizada tanto para estética quanto para função. Por exemplo, paciente que tem apertamento dentário com musculatura hipertrófica, ou até mesmo na parte estética para poder diminuir um pouco o músculo. E realmente a toxina botulínica, ela é um tratamento transitório, porque ocorre reabsorção pelo corpo, eliminação, tá? É um medicamento. A mesma coisa ocorre com os preenchimentos temporários. Existem preenchimentos definitivos e preenchimentos temporários. O problema dos preenchimentos temporários, que aí vem o ácido hialurônico, que aí tem muita gente que chama de Botox, inclusive o ácido hialurônico, que aí fala assim, eu fiz o Botox, né? Então, realmente o Botox ele é transitório, a gente não vai ter como... E não tem nenhum substituto para o Botox. Tem o seguinte, quando a gente faz um avanço de maxila, que o paciente tem aquelas ruguinhas, né, que chama de códigos de barra, isso realmente melhora muito, porque a ptose do lábio, né, causa maior contração e você vai ter ali a formação de linhas de expressão. É isso que o Botox ele faz. Ele estica o tecido, né? Mas por quê? Porque ele paralisa o músculo. Apenas isso. O preenchimento ele vai esticar o tecido e vai tirar essas rugas, né? Ou áreas de depressão temporariamente. Assim tem outros preenchimentos também, né? Eu tô falando do ácido hialurônico, que é o mais utilizado, que é transitório. Então, você pode, inclusive, aumentar armento, corrigir ponta de nariz, corrigir dorso transitoriamente. Só que as deformidades estão sendo camufladas. Vai ocorrer reabsorção em 1 ano, 2 anos, né? E aí vai. Tem tratamentos até um pouco mais longos. Os preenchimentos definitivos, eles causam vários problemas, né? Os definitivos pode ocorrer deslocamento, compressão e reabsorção óssea. Então, reação de corpo estranho, várias alterações. Já a cirurgia ortognática vai posicionar realmente a base, né? Então, você não precisa preencher, mascarar aquilo ali com preenchedores. Você vai avançar a mandíbula para poder chegar em uma posição correta, mas é claro que precisa de um estudo, posicionamento dentário para isso, nada assim, né, de forma aleatória. E além disso, associado à cirurgia ortognática, nós utilizamos de próteses customizadas. Então, a cirurgia ortognática, a gente vai trabalhar osteotomias da região da base do nariz para baixo. Da base do nariz para cima, por exemplo, zigoma, né, órbita, essa região é uma região que ela geralmente está deficiente em quem também tem deficiência de maxila. Então, a gente vai conseguir reabilitar esse paciente, né, vai conseguir dar uma boa estética a esse paciente fazendo preenchimentos definitivos através de não são preenchimentos, é preenchimento do tecido através de uma prótese customizada. Ou seja, o que é uma prótese customizada? É um cimento cirúrgico que é inóculo, não tem reação de corpo estranho, que é feito de acordo com o tecido ósseo do paciente, de acordo com a tomografia dele, e é colocado por dentro da boca durante a cirurgia ortognática, ou até mesmo sem ter cirurgia ortognática. Casos de assimetria de base de mandíbula. Esse cimento ele não é absorvido pelo osso, correto? Não. O osso, não. Então isso pode ser no futuro trocado, parafusado. Correto. Ele é parafusado. Ele pode ser maior, menor, e ele dá sustentação à pele da mesma forma que um preenchimento e de forma muito mais segura. Perfeito. Muito bem, ótimo. Bom, nós vamos para a segunda pergunta ao doutor professor Lucindo. Né? Essa segunda pergunta, ela tinha uma no script, eu vou mudar aqui ao vivo, tá? Mas nós já tínhamos conversado sobre isso. Com relação à cirurgia ortognática, existe uma preocupação dos pacientes que não conhecem, e a grande maioria, que é a preocupação com a cicatriz. Como é uma cirurgia que quem vê de fora acha extremamente invasiva, em alguns casos, né? Mas difícil, eu não lembro de ter visto ninguém com a cicatriz de cirurgia ortognática bucomaxilofacial prejudicando a face. Como é feito esse processo cujas cicatrizes não aparecem, não ficam marcadas,
para o leigo, como é que o senhor explica isso? Vamos lá, Cláudia. Assim, pelo fato de nós sermos cirurgiões dentistas, né, graças a Deus, nós trabalhamos muito dentro da cavidade da boca, né? E a cirurgia ortognática, né, no seu complexo total praticamente, é realizada por dentro da boca. Existem técnicas que pode ser realizada um pequeno corte em torno de 1 centímetro ou até menos na região de ângulo mandibular, bilateralmente, um de um lado, outro do outro, para a passagem de um equipamento chamado de trocar, justamente para fazer com que haja a fixação após a osteotomia sagital da mandíbula, né? E a maioria, assim, 99% da cirurgia ortognática por dentro da boca. Dizer a você que não fica a cicatriz? Fica a cicatriz. Só que a cicatriz é escondida dentro da boca, né? Então, ninguém vai ficar lá levantando o lábio, mostrando a bochecha para o outro para dizer, olha a cicatriz aqui, né? Então, acaba se escondendo na boca, né? E, consequentemente, isso é bom para o paciente porque acaba tendo um resultado satisfatório do que diz respeito à posição dos maxilares sem evidência de cicatriz, né? Então, alguns colegas até chegam a comentar, poxa, né, principalmente o pessoal da área médica, poxa, vocês trabalham dentro da boca, vocês não deixam cicatriz. Não, a gente deixa cicatriz, só que a cicatriz fica dentro da boca, então a gente não tem como o outro, né, chegar a ver, né? E, além disso, claro, em casos extremos, né, no que diz respeito até à própria customização de próteses da articulação temporomandibular, pacientes que têm grandes deformidades, grandes processos reabsortivos da ATM, por exemplo, né, que é necessário uma rotação do plano oclusal e a confecção de uma prótese para substituir essa articulação danificada. Essa prótese é colocada por incisões extrabucais, né, onde é feito um corte de mais ou menos uns 4, 5 centímetros na região de ângulo e um corte na região pré-auricular. Claro que todos esses cortes a gente trabalha para minimizar ao máximo a cicatriz por parte do paciente. Mas dizer assim que a cirurgia ortognática não deixa cicatriz, não. Deixa, mas só que ela é escondida dentro da boca, né? E, consequentemente, os pacientes não têm essa visão de um corte extenso na sua face, né? Isso a gente acaba também devolvendo, mostrando a questão estética, a não associação de cicatriz. Alguns casos, Cláudio, associados à própria cirurgia ortognática, a gente condiz, claro, depende muito da vontade do paciente, a possibilidade de fazer procedimentos coadjuvantes, por exemplo, a bichectomia, né? E aí, todos esses procedimentos também coadjuvantes, principalmente a bichectomia, é feito por dentro da boca. Né? Então, também, essa cicatriz é totalmente escondida dentro da cavidade oral, vamos dizer assim. Perfeito. Espero que eu tenha respondido aí para você. Respondeu perfeitamente, claro. Bom, a última pergunta, então, da noite vai ser para a doutora Ana Carolina, que é referente à parte de planejamento, enfim. Nós temos visto no trabalho de vocês que vocês têm utilizado muito a tecnologia para poder fazer a parte de diagnóstico, planejamento, inclusive, em alguns casos, vocês chegam a imprimir em 3D parte do crânio do paciente que vai sofrer algum tipo de tratamento mais complexo, né? A pergunta que nós temos é: qual a importância dessa evolução na cirurgia como um todo e como é que o paciente tem recebido essas informações quando, às vezes, você senta na frente dele, mostra todo o crânio, parte de tecidos ósseos, tecidos moles, enfim. Como é que o paciente tem recebido essas informações hoje? Então, vamos lá. Falar mais um pouquinho do que eu falei no início. Então, na verdade, esse avanço tecnológico, né, essa associação do planejamento virtual com o planejamento cirúrgico, ele traz algo mais real para o paciente, né? Muitas vezes, hoje, o paciente já chega para a gente e fala: não, eu quero ver o planejamento. Eu quero ver como é que vai ser o resultado da cirurgia,
que a gente pode fazer? Ou então eu já vi na internet alguma coisa. Então, a gente usa bastante, tá? A gente usa muito o planejamento virtual, o escaneamento de modelo, a impressão tridimensional, tanto de crânio quanto de modelos ou de... e principalmente dos guias cirúrgicos, né? Então, a gente usa bastante isso. E, na verdade, a gente consegue, muitas vezes, com esses recursos, ter uma conversa mais clara com o paciente, porque quando a gente mostrava para ele no bidimensional, seja ali na radiografia ou num desenho, ele não conseguia entender tanto como a gente mostrar para ele algo mais palpável, algo mais real, que é, na verdade, tudo isso que a gente já mostrou desde o início, que é o crânio composto, que é só o movimento das arcadas, porque muitas vezes eles vêm atrás de função mesmo. Tem uma mordida aberta muito grande, tem uma discrepância maxilomandibular que não favorece a mordida, não ajuda na fonação, atrapalha muito a estética. E quando a gente mostra para eles que com aquele movimento, tanto com o modelo impresso, como com o crânio impresso ou o crânio composto no computador, que a gente vai conseguir fazer o movimento e encaixar, engrenar a mordida, ele consegue entender. E apesar de os algoritmos, né, do tecido mole, eles não serem 100% reais, a gente consegue dar uma prospecção, né, do que vai acontecer, e ele também consegue entender o que significa dizer para ele que eu vou avançar a maxila e que vou mudar um pouco da projeção nasal. Não, a gente não vai fazer cirurgia no nariz, tá? Mas o movimento que a gente vai fazer no complexo maxilomandibular vai causar uma alteração daquela projeção nasal. Ou entender que quando a gente faz o movimento tanto da maxila quanto da mandíbula, aquele mento que ele achava que era muito grande, para o movimento e para a engrenagem da oclusão dele não vai ficar tão grande depois, porque vai entrar em harmonia. Porque faltava uma parte, né? A maxila estava muito retrognata, faltava a projeção correta da maxila para entrar em harmonia com a projeção do mento, do queixo. Então, facilitou muito a conversa com o paciente. E quando a gente mostra isso, na verdade, a gente tem alguns vídeos prontos já do próprio software que facilita tanto essa parte de diagnóstico quanto de explicação e planejamento. Quando a gente mostra isso, o paciente ele se sente mais seguro, ele se sente mais confiável, mais confortável, né? Ele consegue entender pelo que ele vai passar. Porque, na verdade, é um paciente saudável, que tem uma queixa estética e funcional, e que ele espera sair da cirurgia melhor do que ele entrou. Então, quando a gente vem com esse aparato para ele, ele se sente mais confortável e confiante. Muito bem. Bom, obrigado pelas respostas. De fato, só a experiência e, enfim, e a casuística que vocês têm oferece esse conforto para respostas tão assertivas. Nós vamos encerrar. Antes, eu queria, já aproveitando, agradecer a todos os participantes, aos professores, e deixar aqui para que vocês, em 1 minuto, se conseguirem, deem um conselho aos alunos de odontologia que estão pensando em se especializar na cirurgia bucomaxilofacial ou aos colegas bucomaxilofaciais que estão entrando agora na especialidade. Qual é o conselho que vocês dariam como um professor amigo, não como um colega ou também como um colega? Começando, por favor, por doutora Carol, depois doutora Lívia e depois doutor Antônio Lucindo, e eu volto para encerrar. Então, Cláudio, eu tenho um conselho de um professor, na verdade, que eu guardo comigo até hoje. Ele falava assim, ó, para a gente ser bom em alguma coisa, a gente tem que estudar muito, depois a gente tem que ver boas pessoas fazerem muitas vezes, e depois a gente tem que fazer muito, para que a gente consiga ter perfeição na técnica, no planejamento, na execução. Então, eu acho que... E nós três temos muito isso em comum. A gente estuda muito. Sempre antes de uma cirurgia, a gente estuda, a gente discute, a gente revê planejamento. Depois da cirurgia, a gente se cobra. A gente podia ter feito melhor, podia ter sido assim. A gente pode mudar alguma coisa. Então, eu acho que a gente não pode parar nunca. Então, estudar bastante, procurar sempre melhorar, ouvir o seu paciente e sempre estar correndo atrás de estar melhorando. Doutora Lívia.
eu quase que repito o que a Ana já falou, mas eu também tenho esse conselho para dar, que é primeiro estudar, ver e fazer. Além disso, trabalhar com ética, né, que hoje é muito importante a ética, com humanidade, porque não tem como a gente atender pacientes e não pensar que são pacientes, são humanos, são pessoas, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, né? Então, você tem que ter empatia, né? E trabalhando certo, aí vem também um conselho de um professor, e nem foi há tanto tempo atrás, né? Trabalhando certo com ética e dedicação, esses dois pilares, não focar no dinheiro, porque o dinheiro vem, é consequência de quem trabalha bem, né? Então, foco mesmo é no trabalhar corretamente, né? E sempre buscar conhecimento, agregar conhecimento é essencial. Perfeito. Doutor Antônio Lucindo, por favor. Bem, eu acho que para mim fica até um pouco repetitivo, né? Porque eu penso dessa mesma forma que Lívia e Carol falaram aí, né? Associação da ética, do estudar. Não é à toa que depois de um certo tempo eu vi a necessidade de fazer a ortodontia e fui me encarar mais uma especialização de ortodontia justamente para agregar para o bem dos meus pacientes. Além de tudo isso que elas falaram, né, eu vejo assim, ter a humanidade, ter a humildade, lembrar que ali é um paciente, é uma pessoa que é querida de alguém. Na verdade, eu vejo isso muito no próprio Hospital Geral, onde eu trabalho com trauma. Às vezes os residentes vêm, é uma fratura de mandíbula, é uma fratura de maxila. Qual é o nome do paciente? A gente tem que ter esse... Eu não vejo o paciente como fratura, eu vejo como paciente como João, como Pedro, como José. E a gente tem que ter essa humanidade de tratar. Quem trabalha bem, o dinheiro, como o Livinha falou, vai vir. Pode até demorar um pouco, né? Mas vem, né? Eu sempre brinco com as meninas, eu nunca vou ficar rico. Rico eu não vou ficar de maneira nenhuma, mas eu quero viver bem, fazer o que gosta. Eu acho que a principal, vamos dizer assim, o conselho que eu dou é fazer o que gosta. Eu sou apaixonado pela cirurgia bucomaxilofacial, sou suspeito. Às vezes eu entro em cirurgias longas, 2, 3, 4 cirurgias em um dia. Os residentes estão quebrados e falam, professor, você entrava em outra, eu falo, bote mais 5 aí. Por quê? Porque ali eu estou, né, na minha brincadeira. Né? E seguindo também toda essa linha que as meninas falaram aí, um professor também que eu tenho um grande carinho, né? Sempre me falou uma coisa, né? Sempre falou assim, estude, meu filho. O conhecimento, ninguém pode roubar de você, mas você pode compartilhar com todo mundo. E eu trago a minha filosofia de vida, fazendo bem aos meus pacientes, tratando bem os meus pacientes, né? Fazendo com que a nossa equipe seja agregar o máximo que a gente pode para ser a melhor possível para aquele paciente. É isso que eu quero. Maravilha. Ótimo, perfeito. Adorei estar aqui com vocês. Penso que quem assistiu teve um grande ganho. Nós teremos o nosso segundo episódio do Icon Talk com um tema que também é um tema muito interessante, que é a qualidade de vida dos pacientes pós-cirurgia ortognática. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado aos professores, obrigado a você que nos assistiu e até a próxima.